Então, nesse vídeo, nós vamos ver como calcular a composição formada a partir da fusão parcial de uma rocha mantélica, utilizando as três composições do nosso exemplo anterior. Então, eu compilei aqui os valores de coeficiente de partição e já calculei o coeficiente de distribuição global conforme o nosso exemplo anterior, que aqui estão as composições das nossas amostras idênticas à do exemplo anterior. A fórmula de fusão parcial em equilíbrio modal, ela nos diz o seguinte, que Cl, que é a concentração do líquido, que é o que a gente quer encontrar, ou seja, a composição do magma, ela é dividida pela composição inicial, vão ser iguais a 1 sobre o D0, que é o nosso coeficiente de distribuição global, somado ao F. Então, o F é um fator novo aqui, que é o grau de fusão parcial. E esse F ele é multiplicado por 1 menos o coeficiente de distribuição global. Então, a gente pode reescrever essa fórmula para isolar a nossa variável em questão, que é a composição do magma, e aí a gente joga a composição inicial para o outro lado, multiplicando a nossa equação. Então, basicamente, digamos que a gente tenha um grau de fusão parcial de 10%, e eu já coloquei aqui as células da composição dos nossos magmas, gerados a partir de cada uma das composições distintas do manto, né? Um manto com granada, um manto com espinélio e um manto com flogopita e anfibólio. Então, o que está faltando é uma composição inicial. Para esse nosso exemplo, eu utilizei a composição inicial do manto primitivo. Então, eu peguei, lá no livro do Rollinson mesmo, a gente tem uma série de composições de fontes. Por exemplo, o manto primitivo, ou uma composição do tipo Morbi, ou uma composição do tipo OIB, e diferentes reservatórios mantélicos. Eu peguei o manto primitivo porque ele é relativamente simples, e a gente consegue ver, a partir dessa composição, a variação composicional que as diferentes litologias geram durante a fusão parcial. Bom, na prática, como funciona? Então, a gente coloca a nossa fórmula nesse sistema, né? Então, a gente pegou a célula Q5, a gente precisa da composição inicial. Então, a composição inicial de níquel para essa nossa fonte é 1960 ppm, partes por milhão. Como a gente quer que essa composição inicial se mantenha, porque a nossa fonte vai ser a mesma quimicamente para as três litologias distintas, a gente coloca o cifrão na nossa coluna. Então, quando a gente arrastar lateralmente, a gente não vai mudar a composição da fonte. Quando a gente arrastar horizontalmente, né, de uma linha para outra, a gente vai pular do 1960 para o 0,64 e assim por diante. Então, a nossa fórmula funciona. Isso tudo é multiplicado por... Aqui a gente tem que cuidar com os parênteses, como a gente tem multiplicações e divisões e somas e outras operações matemáticas, é bom que a gente mantenha os parênteses para deixar tudo organizadinho. Então, é 1 dividido por, abre parênteses novamente, o nosso coeficiente de distribuição global, somado ao abre parênteses de novo, o grau de fusão parcial, multiplicado por parênteses, 1 menos o nosso coeficiente de distribuição global. Fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4 parênteses. Esse é o valor de concentração de níquel na nossa fusão parcial para 10% de fusão da nossa fonte número 1. Quando a gente arrasta lateralmente, a nossa fórmula ela se atualizou para o coeficiente de distribuição global, só que aqui a gente esqueceu de travar o F. Então, a gente tem que corrigir esse probleminha da nossa fórmula. Então, o F vai ser esse valor, e ele pode ser travado tanto na coluna quanto na linha, para ele se manter sempre o mesmo. Perfeito, arrastamos lateralmente, esses nossos valores estão atualizados agora. Então, o nosso manto com a maior concentração de olivina, como o níquel é compatível com a olivina, gerou o magma com menor concentração de olivina. E o nosso manto com a menor concentração de olivina gerou mais níquel no nosso magma. Ou seja, se a compatibilidade ela diminui, a tendência é que o nosso elemento ele migre em direção ao líquido, em direção ao magma formado. Agora vamos testar se a nossa fórmula está funcionando para as linhas.
Então, se eu arrastar para 5,46, funcionou perfeitamente, ele atualizou os valores de distribuição global e os valores da composição inicial, mantendo fixas a fusão parcial. Então, nós podemos rebater esses valores para todas as nossas células, sem formatação. E aqui nós temos a composição da nossa fusão parcial para elementos traço e elementos terras raras. Nós podemos, então, testar o efeito do grau de fusão parcial na nossa amostra. Então, por exemplo, se nós mudarmos de 0,1, que seria 10%, para 0,05, o que acontece com os nossos elementos incompatíveis, né? Então, a gente vê o aumento da concentração dos elementos incompatíveis e uma diminuição na concentração dos elementos compatíveis. E a gente pode brincar com esses valores aqui, por exemplo, 0,15, e a gente vê o que acontece com nossos elementos. O grande problema dessa nossa planilha é que nós estamos vendo os números de forma quantitativa, e a gente não tem uma ideia de como esses números variam em relação de um com o outro. Então, o ideal seria construir um diagrama para que a gente pudesse visualizar melhor essas diferenças composicionais. Eu mostro isso no próximo vídeo.